estudiantes, vamos a más una clase de lengua española. Yo soy la profe Adriana, estaré con ustedes en esta clase. Muy bien, o que vamos a ver nesta classe de hoje? A nossa aula de hoje, tem o título Saudações e Despedidas. Vamos analisar um diálogo e vamos ver expressões de saludos e expressões de despedidas. Então, vamos ver expressões de saudações e de despedidas. O objetivo da nossa aula é ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais. Vamos a ler, então, um diálogo. Dia de classe, dia de aula. Hoy es el segundo día de clase en el Colegio San Martín. Pedro es un alumno nuevo en el colegio y no conoce a nadie. Por eso decide hacer amistades e se dirige a la niña que está ao lado da biblioteca. Então, hoje é o segundo dia de aula no Colégio São Martim e Pedro é um aluno novo no colégio e não conhece a nada. Por isso, decide fazer amizades e se dirige à menina que está ao lado da biblioteca. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Me llamo Carmen, ¿y tú? Me llamo Pedro. ¿Eres nuevo en el colegio? Sí, es mi segundo día de clase. Mira, allá viene Laura. Então, o Pedro, diz, olá, bom dia, como se chama? A Carmen responde, me chamo Carmen, e você? Me chamo Pedro. A Carmen pergunta, é novo no colégio? Sim, é meu segundo dia de aula. Olha, lá vem a Laura. Laura, hola Carmen, ¿qué tal? Bien, gracias. Este es Pedro. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Então, a Laura chega, e cumprimenta a Carmen. Olá, Carmen, como vai? Que tal? Carmen, bem, obrigada. Este é Pedro. Olá, como vai? Muito bem, e você? Bem. Em seguida, chegam outros alunos. Então, em seguida, chegam outros alunos. A Carmen diz, hola chicos, este es Pedro, un nuevo compañero. Juan dice, ¿qué tal? Yo soy Juan y este es Diego, mi hermano. ¿De dónde eres, Pedro? Então, a Carmen diz, olá meninos, esse é Pedro, um novo companheiro. Que tal? Como vai? Eu sou João e esse é Diego, meu irmão. De onde você é, Pedro? Hola, soy de Curitiba, Brasil. Entonces, eres tú el brasileño que todos quieren conocer. Sí, ¿y vosotros de dónde sois? Somos hondureños. ¿Cuántos años tienes, Pedro? Tengo 11, ¿y vosotros? Yo cumplo 12 en marzo. Nosotros ya tenemos 12, somos gêmeos. Então, Pedro responde, olá, eu sou de Curitiba, Brasil. Aí o Diego fala, então é você o brasileiro que todos querem conhecer? Sim. E você e vós, são de onde são? O Juan e o Diego respondem, somos de Honduras, somos hondurenhos. A Carmen pergunta, quantos anos tens, Pedro? Pedro responde, tenho 11, e vós? E vocês? A Carmen diz que completa 12 em março, e o João e Diego, já têm 12, porque eles são gêmeos. Agora, com base em la lectura del diálogo, identifica as afirmações falsas e corrígelas. Então, com base no diálogo que a gente acabou de ler, encontra quais são as afirmativas ali nas nossas alternativas falsas e corrige, tá? La A, hoy es el primer día de clase de Pedro. La B, las nuevas amigas de Pedro son Carmen y Laura. La C, Pedro es uruguayo. E la D, Juan e Diego son primos. Reflitam um pouquinho aí, leiam com calma e a gente já volta para corrigir.
Então, pessoal, conforme o que a gente leu no diálogo, né? Quais são as afirmações falsas? Lá, hoje é o primeiro dia de aula de Pedro? Não, né? É o segundo dia de aula de Pedro. Então, lá está incorrecta e a correção é no, pois é o segundo dia de classe de Pedro. Lá B, as novas amigas de Pedro são Carmen e Laura, está correta, né? Esse é o nome delas, são os nomes delas. Lá C, Pedro é uruguaio, está incorrecta, então a correção no. Pedro é brasileiro e de Curitiba, então Pedro fala lá, né, que ele é brasileiro, que é de Curitiba. E lá D, João, né, e Diego são primos? Não, também está incorreta. Eles falam, né, que eles são hermanos gemelos, então eles são irmãos gêmeos. Assim ficou a nossa primeira atividade, então. Analisando a língua. Mira as expressões em destaque. Hola, buenos dias, como te llamas? Hola, Carmen, que tal? Hola, como te va? Então, observem as expressões do diálogo, né, em destaque. Olá, bom dia, como se chama? Olá, Carmen, como vai? Olá, como vai? Também, né? Como vai você? Estas são expressões de saludo. Sirvem para saludar alguém com quem se habla. Então, essas são expressões de saudação, né? Elas servem para saudar alguém com quem se fala. Outras expressões de saludo. Então, outras expressões que servem para fazer saudações em espanhol. Buenas. ¿Todo bien? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? Que gusto verlo. Então, tem ali, boa, tudo bem? Que há e que passa é mais ou menos a mesma coisa, né? O que for, o que passa. São formas de cumprimentar alguém. O que me contas? Como está? Como se encontra? Como tem andado? O que contas, né? E que gosto vê-lo, que prazer em vê-lo. Agora também temos as expressões de despedidas. Bueno, amigos, hasta mañana. Hasta mañana, amigos. Hasta luego, Rafael. Hasta pronto. Então, bom, amigos, até amanhã. Até amanhã, amigos. Até logo, Rafael. Hasta pronto é até mais também. Estas expressões de despedida servem para despedir-se de alguém. Então, essas são algumas expressões de despedida que servem, né, para se despedir da pessoa com quem você está falando. Outras expressões de despedida, adiós, é adeus, hasta la vista, hasta la próxima, né? Então, é até a próxima. Tchau, ou tchau, que é tchau. Cuídate, se cuida. Nos vemos. Hasta outro dia, até outro dia. Nos vemos pronto. Então, nos vemos em breve, né? Nos vemos logo. Igualmente, gracias. Igualmente, obrigada. Que vaya bem. Que vá bem. E hasta el lunes, ou hasta el miércoles, que é o dia da semana, né? Até a segunda. Essas são outras expressões que a gente pode utilizar para se despedir de alguém. Relaciona as frases em la coluna correspondiente. Então, nós temos aqui algumas expressões, né? Algumas frases e vocês vão relacionar com a coluna correta. Quais são as expressões, frases de saludos e quais são de despedidas? Então, leiam com calma ali, coloquem na coluna correta e a gente já volta para corrigir juntos.
E aí, pessoal, conseguiram ali separar quais são as expressões de despedidas, quais são as expressões de saudações? Vamos ver então? Saludos. ¿Qué hay? Buenas noches. Hola. Buenos días. Como estás? Que tal? Então, essas são expressões de saudações, né? Boa noite, bom dia, olá, como vai? Como está, né? Que tal? É como vai? E de despedidas. Hasta la vista, hasta luego, hasta mañana e adiós. Que é até mais, né? Até logo, até amanhã e adeus. Então, conforme as frases que a gente tinha ali, né? Essa ficou a nossa divisão. Frases para saudações e frases para despedidas. Agora, como responder a saludos e despedidas em espanhol? Então, como que a gente faz para responder saudações e despedidas em espanhol? Vamos a ver? Quando você pergunta, como estás? Você pergunta, né? Como está? Como tu estás? Como responder? Estou bem. E tu? Então, como está? A gente responde, estou bem. E você? Agora outra, olá, Chander, como has estado? Então, olá, Xane, como tem estado? Como que a gente responde? Me encuentro bien, gracias. Eu estou bem, né? Obrigada. Outras expressões para responder saludos e despedidas. Bien, e tu? Estupendamente, e usted? Todo bien, e usted? Muy bien, gracias. Genial, muitas gracias. Oh, como estás? Então, bem, e você? Estupendamente, que é quando eu estou muito bem. E você também, aqui usted, nós vamos ver que utilizamos, né, quando estamos num tratamento mais formal, numa conversa mais formal, a gente utiliza o usted. Continuando, tudo bem, e você? Muito bem, obrigada. Genial, muito obrigada. E como estás? São formas, então, que a gente pode utilizar para responder saudações e despedidas. Agora, contesta a pergunta sobre tu vida. Então, agora eu quero que vocês respondam essas perguntas sobre a vida de vocês. Então, lá, olá, como estás? La B, como te llamas? E la C, eres brasileño? De onde eres? Então, leiam ali e respondam conforme o diálogo que a gente viu, né? Vocês já sabem como responder essas expressões. Um tempinho para vocês responderem e a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal? Então, né, como estava ali na pergunta, é sobre a vida de vocês. Então, são respostas pessoais, mas eu vou responder sobre mim. Então, olá, como estás? Então, olá, como está? Eu respondo, olá, estou bem, gracias. Olá, eu estou bem, obrigada. Como te llamas? Como se chama? Me llamo Adriana. Eu me chamo Adriana. E la C? Eres brasileño ou brasileña? De onde eres? Então, é brasileiro ou brasileira? De onde você é? Sim, eu sou brasileña e sou de Lapa, Paraná.
Então, sim, eu sou brasileira, né? E sou da cidade de Lapa, no estado do Paraná. Continuando. Existem diferentes formas para saludar e despedir-se em espanhol, dependiendo del nível de formalidade que necessitamos dar a la conversación e também dependendo del horário del dia. Então, né, lembra que eu falei para vocês? Prestem atenção nisso, porque existem diferentes formas para saudar e despedir-se em espanhol, dependendo do nível de formalidade da conversa, né, o nível de formalidade que devemos dar à conversa, e também do horário do dia. Então, ó, saludo buenos dias. Buenos dias utilizamos, mas em uma conversação formal, tá? Podemos utilizar no informal também, mas entre as duas aqui, a gente utilizaria no formal. Hola, que tal? Hola, que tal? É informal. Então, quando eu for ter uma conversa mais séria, né, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, não posso utilizar hola, que tal? Vou utilizar algo formal. Então, buenos dias, buenas noches, buenas tardes. Muito bem? Agora, então, completa o diálogo com as expressões. Então, prestem atenção aqui nesse diálogo. A gente tem uma imagem ali que são duas meninas, né, conversando e temos o horário. São as 9 de la mañana. Então, tem o sol ali representando que é durante o dia. Então, observem que temos uma saudação e a despedida. Vejam as expressões que a gente tem dentro da caixinha ali e completem o diálogo de acordo com o horário, né? Se é de saudação ou de despedida. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta para corrigir. Vamos ver então, pessoal, como ficou o nosso diálogo? Então, as duas niñas estão se saludando. Como quedou? Ana disse, hola Laura. Laura, hola. Ana disse, que tal? Muy bien, gracias. E tu? Então, a parte da a Ana ainda responde, perdão, continuando ali, a Ana responde, muy bien. Então, a parte da saudação ficou ali, né? A Ana diz, olá, Laura. A Laura responde, olá. A Ana pergunta, como está, né? Que tal? Como está? A Laura responde, muito bem, obrigada. E você? A Ana responde, muito bem. E em la despedida, quais são as expressões que utilizamos para completar? Na despedida, utilizamos hasta luego. E a Laura responde, nos vemos, Ana. Então, a Ana diz, até logo, né? E a Laura responde, nos vemos, Ana. Assim ficou, então, o nosso diálogo, né, das duas meninas durante o dia ali. Agora, complete o diálogo de acordo com a imagem. Novamente, né, observem que a imagem, eles estão conversando à noite. Nós temos a lua ali representando que é uma conversa que está acontecendo durante a noite. Então, como vai ficar o nosso diálogo? Observem novamente, então, as expressões dentro da caixinha ali e completem o diálogo entre Rosa e Luiz. Tranquilo? Um tempinho, então, e a gente já volta a corrigir juntos.
E aí, pessoal? Então, como é um diálogo que está se passando à noite, né, as expressões são voltadas para a noite. Lembrem que a gente viu que, conforme o horário do dia, nós temos expressões diferentes. Então, como quedou? Rosa disse, buenas noches, Luis. Luis disse, buenas noches. Rosa pergunta, todo bien? Sí, estupendamente. Então, a Rosa diz, boa noite, Luis. Luis responde, boa noite. A Rosa pergunta, tudo bem? Ele responde, sim, estupendamente. Assim ficou, então, o nosso diálogo. Vamos fazer um quiz, então? Então, agora vamos observar o quiz. La 1. Em uma entrevista de trabalho, como saludo ao entrevistador? Então, numa entrevista de trabalho, como que eu cumprimento, né, o entrevistador? E la 2. Entre as expressões de despedida em espanhol, a que mais se assemelha a la mais usual no português é. Então, entre as expressões de despedidas que temos no espanhol, qual é a que mais se assemelha às expressões, a expressão que a gente mais utiliza para se despedir no português? Um tempinho para vocês pensarem aí, lerem com calma e a gente já volta para conversar. Vamos lá, então, pessoal, ver como ficou o nosso quiz. Então, numa entrevista de trabalho, como que eu cumprimento o meu entrevistador? Lembra que a gente viu conforme o nível de formalidade? Lá A, hola, ¿qué tal? Hola B, buenos días, ¿cómo está usted? La correcta é la B, buenos días, ¿cómo está usted? Como eu falei, né, o usted nós utilizamos de uma maneira mais formal. Então, bom dia, como está você? La A está incorreta, então, porque é um tratamento informal. E a número 2, entre as expressões de despedida em espanhol, a que mais se assemelha à mais usual no português é la A, tchau. Porque a que mais utilizamos no português é o tchau também, né? La B não é porque nos vemos logo. A gente não utiliza muito para se despedir no português, né? Utilizamos, mas a mais usual, como está pedindo na questão, é o tchau. Tranquilo, gente? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Nossa classe Saludos e Despedidas, onde vimos as expressões para saudações e expressões para despedidas em espanhol. E analisamos o gênero diálogo. Espero que vocês tenham aprendido. Muchas gracias por su participación en esta clase y hasta la próxima clase de español.